Olá, pessoal. Está chegando o dia da prova do ITA, mas eu sei que vocês estão muito bem preparados, estão tranquilos, fizeram o dever de casa certinho. E é por isso que eu trago mais uma questãozinha do ITA para vocês, e uma questão muito interessante. Muito interessante essa questão, porque não é muito bem explorado esses conceitos com vocês. Ele fala assim, se z é igual a 1 mais i raiz de 3, então vamos começar marcando esse complexo no plano de Argand de Gauss. Então está aqui o eixo imaginário, tá? O eixo y, está aqui o eixo x, o eixo da parte real. Parte real, parte imaginária. E vocês vão entender por que eu acho que não é bem explorado isso com vocês. Repara, esse complexo Z, ele tem parte real 1, né? Marcar 1 aqui, no eixo real, e tem parte imaginária, raiz de 3. Ele está aqui. Tá? Então, paralela, tracei a paralela, aqui está o afixo, muito bem. E aqui vai estar o vetor, que é a representação do complexo Z. Tá? O argumento dele é esse ângulo aqui, ó, θ. Tá? Veja o que acontece quando você trabalha com um conjugado, tá? Bom, mas antes da gente falar no conjugado, vamos pensar no seguinte. Esse cara aqui é 1, esse cara aqui é raiz de 3, mole, aplicando Pitágoras, né? Raiz de 3 ao quadrado é 3, 1 ao quadrado é 1, raiz de 4. Esse cara aqui é 2, né? Módulo. O módulo desse complexo é 2. Beleza? Muito bem. Aqui a gente sabe que é raiz de 3. Tudo nos conformes. Muito bem. Esse complexo que eu acabei de representar é o complexo Z. Tá? Quando eu multiplico um complexo por outro, o que acontece? Eu multiplico os módulos, né? E somo o argumento. O argumento é somado, o argumento de um com o argumento do outro. Então, antes da gente atacar a questão, vamos ver o seguinte, vamos ver quem seria o conjugado de 1 mais i raiz de 3. Só para você perceber uma coisa. Esse conjugado, eu não vou nem precisar dele, tá? Eu não vou precisar dele. Eu só vou traçar aqui para você ver. O conjugado de um complexo, a gente muda o sinal da parte imaginária. Então, a parte real continua sendo a mesma e a parte imaginária é marcada para baixo. Né? Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando eu pego o conjugado é que esse ângulo aqui, ó, ele é marcado para baixo. Então, ao invés dele ser o θ, ele é menos θ, porque ele não está no sentido anti-horário, ele está no sentido horário. Percebeu? Então, é isso que acontece, né, com a questão do conjugado. E esse conceito vai resolver esse tipo de questão facilmente. Por que ele vai resolver facilmente? Repara uma coisa.
como eu disse para vocês, né? Esse complexo Z, na forma trigonométrica, ele é o 2, que é o módulo, cis. Esse ângulo aqui é mole. Por quê? Isso aqui é raiz de 3, e isso aqui é 1. Ora, então é claro que esse ângulo é de 60, né? Porque o cateto oposto ao ângulo de 30 vai valer metade da hipotenusa. Então, metade de 30 de 2 é 1. E o oposto a 60 é a metade, que é 1 vezes a raiz de 3. Então, esse θ é de 60. Olha lá a jogada que nós vamos fazer. Nós vamos multiplicar esse camarada, o Z, por um complexo W barra, que eu não sei quem é. Vou dizer que ele tem um módulo R, e o argumento dele, eu não sei quem é o argumento dele. Eu vou chamar de alfa. Mas veja bem, qual é o resultado do ZW barra? O resultado do ZW barra é 1, tá? 1 nada mais é do que o quê? Do que o 1 cis de 0. Perfeito? Por quê? Cis de 0, a gente sabe que é o cosseno de 0 mais I seno de 0. Como seno de 0 vale 0 e cosseno de 0 é 1, então 1 é 1 cis de 0. Percebeu? Então, olha a malandragem que a gente vai fazer. Olha só. O ZW barra, Z vezes W barra, vai ter que ser igual a 1 cis de 0. Só que o Z, a gente já chegou à conclusão que ele é 2 cis de 60. E o W barra, a gente não sabe quem é. Sabe que é um R cis de alfa. Porém, nós sabemos que como se multiplica esses dois complexos? Módulo do primeiro vezes o módulo do segundo, 2R. Cis de, e somos argumentos, 60 mais alfa. Isso vai dar 1 cis de 0. Beleza? Muito bem. Então, você acabou de concluir, primeiro, que o R tem que ser meio. Não vou nem precisar do R, mas o R tem que ser meio. Para 2 vezes meio dá 1. Perfeito? E nós chegamos à conclusão que 60 mais o alfa tem que ser 0. Portanto, o alfa tem que ser quantos graus? Menos 60 graus. Veja bem, esse é o argumento, esse é o argumento de quem? Esse é o argumento do complexo W barra. O W barra é esse camarada aqui, ó, meio cis de menos 60. Bom, mas o que a gente acabou de mostrar aqui? Nós acabamos de mostrar aqui que a diferença entre um complexo W e o seu conjugado é aonde? Ocorre no sinal do argumento. Então, o argumento de W é 60. Era isso que interessava. O argumento de W, por quê? Porque o argumento do conjugado dele é menos 60. Então, o argumento dele é 60. Olha o que o problema pedia. O problema falava que
esse alfa aqui não tem nada a ver, tá? Ele falava que alfa é o argumento de ZW. Pô, mas espera aí. Quem era o argumento de Z? O argumento de Z está aqui, ó, 60. Quem é o argumento do W? A gente mostrou que é 60. Eu não precisava do módulo para nada, tá? Se você vai multiplicar os dois complexos, qual será o argumento? O argumento será 60 mais 60. Ou seja, o argumento será 120 graus. Tá? O argumento é 120 graus. E 120 graus é exatamente quem? 2π sobre 3. Tá? Então a opção correta seria a letra C. Tá certo? Então, toma cuidado, vocês têm que dominar esses conceitos bem, porque o próprio gabarito, né, de um, não vou citar o nome, mas de um curso famoso, uma instituição famosa, o argumento, o gabarito lá está assim. O que o cara fez? O cara achou W barra sendo 1 sobre o Z, na forma algébrica. Tá? Não está errado, não. Ele achou o Z sendo 1, o W barra sendo 1 sobre o Z. Fez os cálculos, encontrou quem era o W barra. Encontrou quem era o W barra, ele troca o sinal da parte imaginária, ele tem o W. Aí o que ele fez? Ele pegou o complexo Z que ele tinha na forma algébrica, pegou o W que ele tinha, que ele acabou de calcular na forma algébrica, multiplicou os dois para depois encontrar o argumento. Quando não precisa, é simplesmente perceber isso, que a diferença entre o argumento do W barra e do W vai ser exatamente quem? Vai ser exatamente só uma questão de sinal. Então, se esse cara, se o Z tinha argumento θ igual a 60, e tem que vir para cá para zero, para dar zero, e na hora que eu multiplico eu vou ter que somar, esse camarada, ele vai ter que ser o menos 60, o W barra. O W barra. Significa dizer, então, que o W vai ter um argumento que também vai ser o quê? 60 graus. Ora, e aí 60 graus mais 60 graus vai dar 120 graus. Não precisa fazer esse trabalho todo, né? Ter esses cálculos todos. É só ter isso em mente, né? Não pode deixar de ter isso em mente, né? Que o que muda, né, entre um complexo e o complexo conjugado dele, o que muda é o sinal do argumento, só isso, né? Então, ZW ZW barra sendo 1, né? Se esse argumento aqui era 60, o outro teria que ser menos 60, para somar os dois e dar o zero, porque o resultado aqui é 1. Então, esse camarada só pode ser o menos 60. Como a gente está multiplicando, não é pelo W barra, é pelo W, a gente está multiplicando por um argumento de 60. Então, 60 mais 60, 120. Dá para fazer até de cabeça, tá bom? Gente, deixa lá seu comentário, tá? Suas críticas, sugestões e vamos firme para cima deles.